Queridos amigos, aqui é o professor André Viana e nós vamos aí para mais uma aula de Direito Penal, agora da parte especial do Direito Penal, ou seja, a partir aí do artigo 121 do Código Penal. Nós vamos falar então dos crimes contra a pessoa, ou seja, nós vamos falar dos crimes contra a vida, aqueles artigos ali que estão inseridos entre o artigo 121 e o artigo 128 do Código Penal. Bom, o artigo 121 trata do crime de homicídio, né? E qual é o bem jurídico tutelado por este tipo penal? A proteção ali que existe é a proteção da vida, ou seja, o bem maior, o bem mais importante do ser humano, né? Conforme consta aí do material de apoio que está indo para vocês, nós temos que o direito à vida é um direito constitucional. Ele é garantido pela Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, ou seja, ele emana dos direitos fundamentais ao ser humano, né? Conforme diz aí Pontes de Miranda, o direito à vida é considerado também um direito supraestatal, ou seja, a vida está acima do próprio Estado, né? Nós sabemos aí que, por exemplo, no Brasil existe a pena de morte, mas somente em casos excepcionais, seja guerra declarada, estado de sítio, mas logicamente aí são situações muito pontuais em que se permite a retirada da vida por meio e amparada pela lei, né? Não é o nosso caso aqui de estudo. Bom, se o direito tutelado é a vida, então nós temos que compreender o que é a vida, né? Alguns autores vão dizer que a vida é tudo aquilo que acontece entre o nascer e o morrer. O próprio direito civil, né, fazendo aí um paralelo entre os ramos do direito, ele nos traz a concepção da aquisição da personalidade do nascituro com nascimento com vida e, logicamente, da extinção da personalidade quando ocorre o evento morte. Então, na verdade, o que é vida para cada um, nós poderíamos ter muitos critérios, muitos conceitos subjetivos aí, né? O que o próprio dicionário diz é que é um conjunto de hábitos e costumes de alguém, é como a pessoa de fato exerce o seu ato de viver. Com relação ao próprio crime, ou seja, o homicídio, então, nós temos que o homicídio é a supressão da vida extrauterina de um ser humano. Então, na verdade, o que nós temos aqui é aquela pessoa que após nascer, após que haja o rompimento do cordão umbilical, ela então é morta por outras pessoas. Nós temos aí que fazer um paralelo, um distintivo entre outros dois crimes. Por exemplo, o crime de aborto, que é a morte intrauterina, ou o crime de infanticídio, que é quando a mãe, aí nós temos um sujeito próprio, mata o próprio filho durante ou logo após o parto. Então nós temos características próprias, nós temos elementares próprias que distinguem o crime de homicídio do crime de infanticídio e também para o crime de aborto. Está aí então o caput do artigo 121, que diz para nós matar alguém. Bom, a partir do momento em que nós começamos a analisar esse caput, que talvez seja um dos caputs mais sucintos que nós temos no Código Penal, e ele leva a rúbrica aí de homicídio simples, nós temos que compreender onde é que está a simplicidade em se matar alguém. Bom, para o senso comum não existe simplicidade. Para o senso comum, toda vida tem que ser protegida e não é um ato simples tirar a vida de outra pessoa. Mas, sobre a ótica jurídica, a simplicidade se instala no aspecto de que não existe aqui, nesse primeiro momento, nenhuma circunstância agravante, nenhuma circunstância atenuante, nenhuma causa de aumento de pena, nenhuma causa de diminuição de pena, bem como não estão presentes nessa conduta nenhuma das circunstâncias qualificadoras do crime. Por isso que ele é um crime que tem uma pena de reclusão de 6 a 20 anos e não é considerado um crime hediondo. Então, essa aí são algumas particularidades do caput do artigo 121. Nesse conceito aí de homicídio, né, conforme se compõe pelo material de apoio que eu encaminho para vocês, nós temos aí aquele conceito básico que eu já tinha passado, que era a supressão da vida de um ser humano causada por outro
constituindo a vida o bem mais precioso que o homem possui. Trata-se de um dos mais graves crimes que se pode cometer, refletindo-se tal circunstância na pena, que pode ser de 6 a 30 anos. Nós vimos lá que o homicídio simples é de 6 a 20 e o homicídio qualificado ele passa como pena inicial de 12 a 30 anos. Então, importante aí alguns requisitos próprios desse crime, que é, por exemplo, em que o sujeito ativo deve necessariamente ser um ser humano, em que o sujeito passivo também deve necessariamente também ser um ser humano, né? Quando se mata, por exemplo, um animal, ali também existe uma conduta delituosa, também existe um crime, mas logicamente não o crime de homicídio, já que uma das elementares deste crime é que a vida extirpada, que a vida retirada seja de um ser humano. Então essas aí são algumas características próprias que nós trazemos sobre o conceito do crime de homicídio. Quando nós partimos para a classificação do crime de homicídio, então, nós temos que ele é um crime comum, ou seja, não se exige nenhuma particularidade, não se exige nenhuma característica própria do autor do crime, bem como também não se exige nenhuma característica própria do sujeito passivo do crime. Quando nós pensamos no resultado deste crime, nós temos, na verdade, de uma forma geral, 3 formas de se produzir um resultado criminoso: o resultado material, o resultado formal e o resultado de mera conduta. Logicamente que pela complexidade do crime de homicídio, nós estamos diante de um crime que vá praticar, que vá causar um resultado material, ou seja, aquele que altera o estado das coisas, aquele que produz um resultado naturalístico. Qual o resultado naturalístico do crime de homicídio? A supressão da vida extrauterina de um ser humano. Então, aí por isso que nós temos um resultado material, né? Na sequência, nós temos aí que esse crime pode ser praticado de forma livre, ou seja, não se limitam-se as formas de se praticar o crime de homicídio. Existem N meios, N formas ou possibilidades aí que alguém possa se utilizar para retirar a vida de outra pessoa, né? Por conseguinte, como o próprio verbo inicial lá do crime nos diz, matar nos dá um indicativo de que é uma conduta comissiva, ou seja, é um crime praticado por ação, a pessoa deve agir para retirar a vida do outro indivíduo. Logicamente que e doutrinariamente também se admite aí o crime de homicídio na forma comissiva por omissão, ou seja, naquelas circunstâncias onde a pessoa tem o dever legal de manter o outro vivo e aí ele se abstém e isso vai gerar a morte da outra pessoa. Com relação ao momento em que esse crime acontece, nós temos aí que ele é um crime instantâneo, ou seja, não tem como se prolongar no tempo, né? A morte é um ato instantâneo, ou a pessoa morre ou não morre, nós não temos um meio termo, ou está vivo independentemente de como seja essa vida, ou em que estado de vivência essa pessoa esteja, ou ela está morta, nós não temos um meio termo, ou é vida ou é morte, por isso que ele é chamado de um crime instantâneo, né? Nós poderíamos dizer ainda que os efeitos são permanentes, logicamente aí, mas com relação à sua consumação, ele é um crime instantâneo. Nós temos aí uma outra classificação importante também a se dizer, que o homicídio tecnicamente é um crime de dano, que nós temos 2 formas, se vocês se lembram lá do estudo da parte geral, nós temos os crimes de dano e nós temos os crimes de perigo. Então esse é um crime de dano, porque ele possui efetivamente a capacidade de lesionar, né, de causar aí uma lesão ao bem jurídico tutelado. Ele precisa causar essa lesão, ou pelo menos uma ameaça de lesão a esse bem jurídico tutelado, por isso que é um crime de dano. Uma outra perspectiva aí da classificação do crime de homicídio é que ele é unissubjetivo, ou seja, a lei não exige a participação de mais de um agente ativo para que esse crime possa ser cometido, né? Não é como outros crimes
que exigem a reunião de 2 ou mais pessoas para que o crime possa existir. Nesse aspecto aí, então, também, né, nós temos que observar um fato, que por mais que ele seja unissubjetivo, a lei também não proíbe a participação de 2 ou mais agentes, e aí nós teríamos lá a aplicação do artigo 29 do Código Penal, que aí trataria do concurso de pessoas. Ele também é considerado como um crime progressivo, ou seja, né, nós temos 2 formas, ou ele é progressivo ou ele é uma progressão criminosa. Então, nesse aspecto, ele é um crime progressivo. Por quê? Porque necessariamente tem que se haver, né, tem que ocorrer ali uma lesão inicial para que possa posteriormente tirar a vida do indivíduo. Então, nesse aspecto, ele é um crime progressivo, porque antes do evento morte deve haver ali uma lesão. E aí nós podemos estar falando até de alguns segundos, de alguns milésimos entre um fato e outro, mas sempre haverá uma ação preliminar antes de que possa haver ali então a morte do indivíduo, a consumação do crime. Por conseguinte, se ele é progressivo, ele também é plurissubsistente, ou seja, nós temos ali uma gradatividade de ações, né? Então, da mesma forma em que ele vai progredindo, ele vai aumentando a sua intensidade, a conduta do agente até chegar no resultado mais grave, que seria a morte, essa gradatividade de lesões, ela é precedida então de ações anteriores, por isso que ele é um crime plurissubsistente. Não é, por exemplo, como a ameaça, que é o único ato de ameaçar, né? Ou a pessoa ameaça ou não. Aqui não, a pessoa é obrigada a praticar mais de uma conduta para que possa atingir o seu intento. Então, se são várias ações, logicamente e consequentemente, esse é um crime que admite ali a tentativa. Por quê? Porque por circunstâncias alheias à vontade do agente, o resultado pode não se consumar. Então, aí essa foi a classificação do crime de homicídio com as suas respectivas aí ponderações. Pessoal, eu já expliquei com relação à rúbrica do crime lá atrás, né, quando eu falei sobre a simplicidade ou homicídio simples, né, por que ele era simples, e aí lá no início então eu já passei para vocês essa situação, ou seja, não existe nenhuma circunstância especial que possa provocar a diminuição ou o aumento da pena, além daqueles parâmetros, né, da pena em subjetiva aplicada ao caso concreto, conforme já se apresenta ali no preceito secundário do crime. Então, seguindo aí, com relação ao sujeito passivo, como nós já vimos que ele é um crime comum, ou seja, não se exige aí características especiais do autor do fato, o sujeito passivo, então, ele é aí para qualquer pessoa. Eu trago para vocês 2 lições importantes aí, a do Euclides Custódio da Silveira e, consequentemente, aí também a do Manzini, que tratam sobre as características do sujeito ativo do crime de homicídio. Bom, temos aí também, da mesma forma, pelas mesmas razões e pelos mesmos argumentos, o conceito do sujeito passivo do crime de homicídio, ou seja, também qualquer pessoa, onde não se exige nenhuma característica especial para que se possa ser vítima do crime de homicídio, né? Talvez a única característica natural que a pessoa tenha que ter é estar vivo, e aí então seria o único requisito, mas não é uma característica natural, não é uma característica especial. Por isso, qualquer pessoa viva pode ser vítima do crime de homicídio. Aqui, voltando aí, fazendo uma citação importante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais diz que, para a configuração do delito previsto no artigo 121 do Código Penal, é necessário que o autor pratique a conduta descrita no preceito primário do tipo penal, qual seja matar alguém. Pressupõe-se que o sujeito passivo seja uma pessoa com vida, não se enquadrando neste conceito, então, por exemplo, o natimorto. Fica aí a jurisprudência mineira
consolidando e confirmando aquilo que nós já havíamos dito sobre o tema em comento. O objeto material e o objeto jurídico do crime é muito importante estudar esses dois aspectos, já que o objeto material do crime é a própria pessoa que sofre a conduta criminosa, né? O objeto material é sobre aquilo que se aplica à força, à ação, à vontade humana. Já o objeto jurídico é a proteção da lei, ou seja, nesse caso específico, a lei protege a vida humana, né? Nós não podemos aí atribuir a prática do crime de homicídio quando, por exemplo, a vítima for um animal, por mais que seja um animal querido. Pessoal, um outro aspecto importante quando nós tratamos deste crime é o elemento subjetivo, ou seja, com que intenção, ou se houve mesmo a intenção da prática desta conduta. Nós sabemos que, de regra, o crime de homicídio ele é doloso, mas também ele pode ser praticado de forma culposa, conforme nós veremos ali mais adiante. Mas inicialmente a regra geral do elemento subjetivo do crime de homicídio é o dolo, né? Em todas as suas variantes, ou seja, o dolo direto, o dolo eventual e assim por diante. A respeito disso, eu trago aí para vocês a posição do STF, que diz que o dolo eventual pode coexistir com a qualificadora do motivo torpe do crime de homicídio. Com base nesse entendimento, a turma desproveu o recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de médico pronunciado pela prática dos delitos de homicídio qualificado e também do exercício ilegal da medicina. Então fica aí esse precedente do STF que fala sobre o dolo, né? A importância do reconhecimento do dolo para a caracterização também do crime de homicídio. O STJ, no mesmo patamar aí de pensamento e de corrente jurisprudencial, define que o fato de o recorrente ter assumido o risco de produzir o resultado morte, aspecto caracterizador do dolo eventual, não exclui a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil, uma vez que o dolo do agente, seja ele então direto ou indireto, não se confunde com o motivo que ensejou a conduta. E assim, dentro dessa questão própria, nós temos aí um outro fato também relevante, que é a presença, né, do dolo eventual, ou seja, aquele onde não se quer o resultado, mas se assume o risco de produzi-lo, aplicado aí cumulativamente com a qualificadora do motivo fútil. Então aí segue também, como eu disse, a mesma linha do STF. Nós temos ali no parágrafo 1º do artigo 121 aquilo que nós chamamos de causa de diminuição de pena. Explicando, o que é uma causa de diminuição de pena? É aquela que, quando aplicado sobre a pena em concreto, ela pode reduzir a pena abaixo, aquém do mínimo legal. Então é importante aí, né, nós lembrarmos lá de todos os aspectos nesse momento do sistema trifásico da dosimetria da pena. E diz para nós então o parágrafo 1º do artigo 121. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então percebam aqui que nós temos ali principalmente duas causas importantes: motivo de relevante valor social ou moral, ou dominado por violenta emoção causada em seguida à injusta provocação da vítima. Então aqui nós temos, na verdade, o chamado homicídio privilegiado, né? Para nós podermos pontuar aqui o que seria, por exemplo, ali um relevante valor social, né, moral. Nós temos alguns exemplos doutrinários recorrentes aí, por exemplo, aquela pessoa que mata o assassino do presidente da República ou daquele que pretendia assassinar o presidente da República. Nós temos o caso do pai, né,
que mata o estuprador de um filho. Nós temos várias circunstâncias aqui a serem analisadas para a proteção da família, muitas vezes. Então, são muitos aspectos aqui que geram, de fato, uma relevância social ou moral ao indivíduo, levando-se aqui também as características da própria vítima, né? Aqui nós devemos fazer toda aquela análise subjetiva sobre o fato concreto, já que a qual lá nos prescreve o artigo 59 do Código Penal. Então, analisar exatamente quem era o autor, quem era a vítima, qual era a integração dessa pessoa em sociedade, não é? Então, todos esses aspectos aí, eles são relevantes quando vai se aplicar aí uma causa de diminuição de pena. E aí o conceito, então, desse homicídio privilegiado é que são aqueles casos cujos limites máximos e mínimos da pena abstratamente previstos se alteram para montantes menores, o que ocorre, então, pela análise do parágrafo 1º, conforme eu disse agora há pouco, as causas de diminuição de pena, por terem critérios fixos e não subjetivos, elas são aplicadas e podem tornar a pena menor do que a pena mínima em subjetivo aplicada para o homicídio. Nós já vimos até agora que para o homicídio simples a pena é de 6 anos, motivo pelo qual, aplicado ali a redução de 1/3, reconhecidas as causas do parágrafo 1º, poderia então ali ter a pessoa a sua pena inferior a 6 anos, conforme nós estamos ali analisando. Então, é bastante interessante a análise desse parágrafo 1º, que, por exemplo, poderia ali a pessoa ter uma pena de 4 anos se cometesse o homicídio simples e aí então estivesse presente uma causa de privilégio. Automaticamente, o que nós temos que concluir? Que ele deixaria de ser um homicídio simples para se tornar um homicídio privilegiado, já que existia ali uma causa redutora da pena. Nesse parágrafo 2º, nós temos uma análise fundamental e muito importante, que é o homicídio qualificado, né? Raramente, e aí por experiência pessoal, por experiência profissional, nós vemos a figura do homicídio simples. Raramente isso vai acontecer. Em muitos anos de advocacia, raras vezes eu me deparei com uma denúncia que acusasse alguém de homicídio simples. Normalmente sempre ali estão presentes alguns requisitos, alguns indícios de qualificadora, ou seja, que atribui um novo preceito secundário para esse crime. Então, dentre as causas aí do homicídio qualificado, nós temos o inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro meio torpe ou por motivo fútil. Inciso 2. Inciso 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar o perigo comum. Inciso 4, a traição de emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. E o inciso 5º, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. E aí então apresenta-se um outro preceito secundário do crime, ou seja, uma outra pena combinada a esta conduta ilícita, que é a pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então percebam que, na verdade, do homicídio simples para o homicídio qualificado, a pena mínima dobra, ela passa de 6 para 12, e a pena máxima em subjetivo aplicada aumenta-se em 10 anos, o que torna de fato aqui um crime, considerado hediondo, enquanto o homicídio simples não é considerado como um crime hediondo. E aí, na hediondez da conduta presente no homicídio qualificado, é então que nós temos exponencialmente a agravação, o agravamento ali da pena a ser aplicada ao indivíduo. Nós temos aqui alguns conceitos, já que são os mais comuns, do que seria, por exemplo, o motivo torpe. Como regra geral, é aquele motivo vil, é aquele motivo egoístico, é aquele motivo maldoso,
Aqui diz no conceito que é aquele motivo repugnante, abjeto, vil, e para isso eu trago aí duas decisões, uma do Tribunal de Justiça de São Paulo, outra do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O Estado de São Paulo, no seu Tribunal de Justiça, diz que torpe é o motivo que mais vivamente ofende a moralidade média ou o sentimento ético-social, enquanto o Distrito Federal, pelo seu Tribunal de Justiça, diz que quanto à qualificadora do motivo torpe, também há mais de ser mantida, pois, como já visto em sua primeira versão dos fatos, a própria Ferré confessou que mandou matar a vítima para não ter que dividir com ela os direitos sobre o lote em que viviam. Então percebam aí que a vida ela passa por um segundo plano, onde a propriedade, os bens acabam tomando um valor maior, o que torna então essa conduta qualificada, essa conduta vil, essa conduta abjeta, porque na verdade ela cria para o fato típico um desvalor ainda maior da vida de outro ser humano. Por outro lado, nós temos aí a questão do motivo fútil, né? Muitos autores trazem aquele clássico exemplo do motivo fútil, né? Da pequenez da conduta que gerou, que deu causa aí, por exemplo, a retirar a vida de um outro indivíduo, que seria lá o cabelo na sopa, né? Você chega num restaurante, pede uma sopa num dia frio, na sua sopa, no seu prato ali vem um cabelo, enfurecidamente esse cliente entra na cozinha do restaurante e mata o cozinheiro. Então percebam a futilidade que acontece ali em razão do fato, né? O Custódio da Silveira traz aí o conceito de que a futilidade do motivo deve prender-se imediatamente à conduta homicida em si mesma. Quem mata no auge de uma alteração oriunda de um motivo fútil já não o faz somente por esse motivo imediato de que se originou aquela. O que ele está querendo dizer? Às vezes a coisa acontece ali por uma situação pequena, por uma situação de fato mínima, mas aí os ânimos vão se aumentando e por outras razões e por outras agressões acaba se cometendo o homicídio, que já estaria então desvinculado da conduta fútil que o originou as discussões ali iniciais. Então aí fica também essa ressalva que traz o Custódio da Silveira para nós sobre o que é um motivo fútil. Uma decisão muito interessante que eu trago aqui é a decisão do Rio Grande do Sul, que diz que a ausência de motivo não torna ele fútil, né? E aí olha só, a falta de motivo não é motivo fútil, algo que se apreende já nas primeiras lições de direito penal relativas ao crime de homicídio. Portanto, imputar a futilidade sobre a acusação de ter sido crime cometido sem motivo aparente é juridicamente inviável. Então, olha aí uma decisão interessante, importante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre o fato de que a ausência de motivo não o torna um motivo fútil. E aí percebam que nessa decisão ele está ali, né, ressaltado a ausência aparente de motivos. Então, sem motivo aparente, mas no fundo lá sempre existe um motivo. Por mais que se não conheça, não se poderia a esse caso concreto atribuir ali a futilidade. Pessoal, um assunto aí de fundamental importância, recente, né, que ainda traz aí uma preocupação muito grande à sociedade brasileira, principalmente com base nos últimos mapas da violência aí que nós estamos estudando, que é o feminicídio, né? Que é, na verdade, tirar a vida de uma mulher exatamente por ela ser mulher, né? Eu digo para os meus alunos que talvez a palavra mais importante do século seja gênero. Por quê? Porque, na verdade, nós temos o sexo biológico, nós temos o sexo civil e, mais que isso, nós temos o respeito ao ser humano conforme ele mesmo se enquadra, conforme ele mesmo se vê. Então aqui o feminicídio, conforme o seu inciso 6º, dentre ali os incisos qualificadores, quando o crime então é praticado contra a mulher
por razões da condição do sexo feminino. Diz ainda o inciso 7º, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da sua função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Por que esse inciso também é muito importante? Porque ele foi recentemente acrescentado ao Código Penal. Então fiquem atentos aí, que esta é uma das tantas inovações que o nosso Código Penal teve, né, nos últimos tempos aí. A pena então de reclusão de 12 a 30 anos, o que equipara essas condutas descritas nesses dois incisos a um crime qualificado também. Bom, temos ali o parágrafo 2º, que ele nos traz algumas explicações, ou seja, que considera-se as razões do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, logicamente que essas alterações do Código Penal, elas advieram ali da Lei Maria da Penha. É uma lei especial que trata desse tema específico, que é a violência contra a mulher, e não poderia ser diferente. Foi incorporada, então, ao Código Penal, né? Mas lembrando-se que entre o princípio da generalidade e o princípio da especialidade, sempre se aplica o princípio da especialidade. Em tratando-se de violência contra a mulher, aplica-se a Lei Maria da Penha. Estamos aí então naquilo que diz respeito ao homicídio culposo, né? Ou seja, eu disse lá no início dos nossos estudos que o elemento subjetivo do crime de homicídio estava ali esculpido no dolo. Porém, aqui no parágrafo 3º nos traz uma ressalva, ou seja, quando alguém, motivado pela culpa, que ela é proveniente da presença de 3 elementos, alternativos ou não, que é a imprudência, a imperícia, a negligência, acaba também por tirar a vida de uma outra pessoa. Ou seja, nessa hipótese específica, nessa condição própria, não há vontade de tirar a vida do outro, da outra pessoa, mas em razão do nexo de causalidade, em razão da conduta praticada pelo agente, ele também deve responder por essa conduta. Então, para o homicídio culposo, nós temos uma pena de detenção, ou seja, aquela que já se iniciaria ali no regime semiaberto, de 1 a 3 anos, levando-se em consideração o fato de que o agente não queria, de que o agente não desejava tirar a vida de outro ser humano, né? Mas acaba por uma conduta às vezes irresponsável, imperita, né, negligente, imprudente, causando a morte de uma outra pessoa. Então a lei aí compreende o fato da ausência do dolo, da ausência da vontade livre e consciente da conduta, para punir diferentemente, né, com uma pena muito menor do que as penas anteriormente estudadas, quem pratica o crime na sua modalidade culposa. Nós temos a partir aí do parágrafo 4º as causas de aumento de pena, né? E essas são causas muito importantes também, como diz o parágrafo 4º, mesmo sendo um homicídio culposo, a pena deverá ser aumentada de até 1/3 ou de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Se for, de outro modo, aí, doloso o homicídio, a pena também é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então essa é uma característica importante também, que mesmo para o homicídio culposo, como para o homicídio doloso, existe aí essa causa de aumento de pena fixa de 1/3. No seu parágrafo 5º,
nós temos também uma outra hipótese aí no caso do homicídio culposo, onde o juiz poderá deixar de aplicar a pena e as consequências, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Percebam, deixar de aplicar a pena. Então aqui eu tenho apenas uma causa excludente de punibilidade. Não é, por exemplo, uma causa excludente de ilicitude. Então, tracem aí as diferenças entre o que são as causas excludentes de ilicitude e o que é aqui tratado no parágrafo 5º, uma causa excludente de punibilidade, ou seja, mesmo que condenada a pessoa pela prática do homicídio culposo, o juiz deixa de aplicar a pena privativa de liberdade, porém, as consequências da condenação continuarão produzindo seus efeitos, como por exemplo, a reincidência, como por exemplo, a presença aí de um antecedente criminal. Já no parágrafo 6º, nós temos que a pena também é aumentada de 1/3 até a metade. Então aqui percebam que ela se torna uma causa de aumento um tanto quanto mais grave, né, mais pesada, se o crime é praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. E aqui, pessoal, o que nós temos que levar em consideração é qual era de fato a finalidade da constituição deste grupo de pessoas. Aqui, na verdade, o que a lei proíbe, na verdade, é a criação de grupos paramilitares, né? Tanto para a proteção privada de indivíduos, né? Milícia privada, com um pretexto de prestação de serviço de segurança, ou exatamente aqueles que são criados para a prática distinta de crimes, no caso aí de grupos de extermínio. Então nós temos aí essa pena aumentada de 1/3 até a metade. Já o parágrafo 7º, ele trata do feminicídio, onde também aí existe uma causa de aumento de pena de 1/3 também até a metade, se o crime for praticado, primeiro, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. 2. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, ou como diz ali o seu inciso 4º, em descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas lá nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha, ou seja, a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Então, essas outras causas também aí que eu li para vocês vão aumentar a pena do sujeito ativo de forma bastante grave, ou seja, de 1/3 até a metade. Quando nós tratamos, por exemplo, da inobservância de regra técnica, eu trago aí para vocês 2 conceitos importantes, que é o conceito do Nelson Hungria e o conceito do Flávio Augusto Monteiro de Barros. E aí eu friso aqui sobre esse segundo conceito, que diz: se o médico especialista em cirurgia cardíaca, por descuido, corta um nervo do paciente, causando-lhe a morte, está configurada a agravante, pois ele tinha conhecimento técnico, mas não o observou. Entretanto, se a cirurgia fosse feita por um médico não especialista, sem a necessária habilidade e que cortasse o mesmo nervo, teríamos ali uma simples imperícia. E aí fica aí um fato importante, né? Parece estranho, parece contraditório essa análise, e ela é contestada por muitos autores, mas fica aí então essa observância da doutrina, que pode gerar aí, logicamente, alguma contrariedade do seu pensamento, porque parece estranho. Se ele era especialista, ele terá ali uma causa de aumento de pena, e se ele não era especialista, a ele simplesmente seria aplicada a pena correspondente a um crime culposo.
né, já que a imperícia é um dos requisitos da culpa. Então fica aí esse pensamento importante, essa reflexão sobre essa interpretação legal conforme aí o Flávio Augusto Monteiro de Barros, onde cada um de vocês pode ter o seu pensamento próprio, concordar ou discordar dele, já que existem posições em contrário. A causa de aumento de pena e não crime qualificado pelo resultado, né? Esse é um fato importante. Por que nós vamos pensar sobre isso? Porque olha só, conforme eu coloco aí para vocês, não se deve considerar as causas de aumento de pena do parágrafo 4º, especialmente no tocante à omissão de socorro à vítima, como resultados qualificadores. Trata-se, como já visto, até mesmo pela exposição de motivos do Código Penal, de uma conduta pós-fato, tomada pelo autor, que demonstre ainda então maior reprovação social o que já realizou, ao que ele já tenha então realizado até aquele momento. O dano em razão dessa conduta ele é praticado de modo que o perigo não pode qualificá-lo, o que representaria um autêntico contrassenso. Por outro lado, como é sabido, os crimes qualificados pelo resultado necessitam estar expressamente previstos em lei, não os podendo criar o intérprete. Assim não utilizou o legislador, nem poderia fazê-lo. A expressão usual que do fato resulta, pois da morte da vítima não pode o mesmo resultar omissão de socorro, nem fuga do local, ou qualquer outro tipo de conduta tomada pelo agente. Então, pessoal, essa é uma outra situação aí onde também nós temos que ficar muito atentos durante os nossos estudos e, logicamente, sempre recorrer aí à doutrina, né, ou mais, logicamente, mais de uma doutrina, para poder sanar essas dúvidas sobre esses aspectos tão importantes. Não procurar diminuir as consequências do seu ato, né? Então, percebam aí, todos nós devemos observar o fato de que a pessoa poderia evitar, talvez, aí, um resultado mais grave, mas prefere simplesmente se abster. Então, essa inação, essa ausência é que acaba tratando e trazendo para o sujeito ativo, então, um aumento também da sua pena. O elemento subjetivo, é importante dizer, que é quando nós tratamos daqueles crimes praticados contra menores de idade, é o fato da previsibilidade da conduta. É o fato também que se aplica se era previsível se imaginar que a pessoa tinha mais de 14 ou menos de 14 anos. E por qual aspecto nós temos que analisar esse fato? A previsibilidade comum, a previsibilidade racional quanto ao tema. Pessoal, quando eu expliquei lá da causa excludente de culpabilidade, eu falei, né, da distinção que existe, por exemplo, do perdão judicial. E aí eu trago, por exemplo, aquilo que traz a doutrina alemã, né, o Código Penal alemão, sobre o fato em que pode-se aplicar a clemência desde que tenha sofrido com o crime praticado uma consequência tão séria e tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Nesse contexto ali nós temos o exemplo, talvez também um dos mais clássicos aí, o pai que provoca a morte do próprio filho num acidente, fruto da sua imprudência. Então é diferente, por exemplo, quando acontece um acidente que ninguém esperava, que não era desejado, ou quando a pessoa pratica a conduta já almejando um resultado próprio, né? Então, no caso aí de pais que esquecem filhos dentro de carros, que atropelam filhos na garagem de casa porque vão dar marcha ré no carro e não percebem que os filhos estão lá atrás, é possível sim que o juiz aplique o perdão judicial, né? E quando a gente fala em perdão judicial, quem perdoa esquece. E quem perdoa, perdoa plenamente. Então, nesse caso aqui, não subsistiriam as circunstâncias ou as consequências da condenação, assim como eu retratei lá atrás para vocês. Faculdade ou obrigação do juiz? Pessoal, o verbo ele é muito claro, poder. O juiz pode ou não aplicar o perdão judicial conforme o seu livre convencimento e motivação.
né? Quando nós pensamos em o próprio agente ter sido atingido de tal forma que torne desnecessária a aplicação da pena, logicamente que ele deve ser atingido, e é importante que nós frisemos aí que tanto pode ser essa dor que ele sofra, tanto de ordem física quanto de ordem moral. Então esse é um outro aspecto aí também importante que nós temos que ressaltar sobre ainda o crime de homicídio. Aqui traz uma questão muito interessante, que mesmo que a pessoa não seja atingida pessoalmente, fisicamente pelo seu próprio ato, o juiz poderia reconhecer o perdão judicial em razão de outras pessoas atingidas além do próprio agente, né? E aí eu trago então aquilo que diz o STJ na sua jurisprudência por meio do julgamento de um habeas corpus, que diz: ao negar o benefício do perdão judicial, as instâncias ordinárias enfatizaram as peculiaridades que cercaram o caso em apreço e o demérito da paciente, notadamente diante da sua conduta antes, durante e após o óbito da filha, e em virtude da frieza e insensibilidade demonstradas durante toda a instrução processual. Então, pessoal, a gente observa aí, perdão, o fato de que nesse caso não foi reconhecido o perdão judicial no caso da morte da filha da paciente que entrou aí com habeas corpus, porque não demonstrou-se essa dor, não demonstrou-se que ela estava sofrendo em razão da morte da filha. Então, logicamente, aqui não caberia a aplicação do perdão judicial. Com relação à gravidade das consequências, pessoal, isso é muito subjetivo. Nós temos muitos aspectos, o que pode ser grave para um não é grave para outro, né? E por isso que a nossa justiça é tão subjetiva. Casos semelhantes podem ser decididos de formas diferentes, independentemente de como e quando o julgador vai ali aplicar a pena, né? O exemplo que nós citamos aí é um caso onde aqui diz: o autor do fato não chega a ser suficientemente para aplicação do perdão, por não configurar situação nítida da gravidade. Mas no caso concreto, pode desmentir a teoria. Imagine-se então a esposa de um indivíduo que conduz uma lancha com imprudência, provocando um acidente. Embora a moça sofra lesões leves no rosto, ela é atriz ou modelo, e tal situação lhe retira a oportunidade de permanecer na carreira, ainda que temporariamente, mas o suficiente para interromper a sua escalada profissional. O sofrimento do autor pode ser imenso, diante do desgaste que a sua relação pode sofrer e da gravidade que a situação concreta causou. Então, percebam aí nessa relação particular do autor o quanto isso pode abalar a sua relação com a esposa, com a sua namorada, né? Então é importante aí analisar o caso concreto sempre para se perceber se de fato essa pessoa teria ou não direito a ser perdoada pela prática desta conduta ilícita. E aí então, com relação ao montante de elevação da pena, fixa-se uma causa de aumento variável de 1/3 até a metade, devendo se buscar um critério para elevação. No caso lá que eu comentei com vocês da milícia e do grupo de extermínio, um dos requisitos utilizados para o quantum se elevar a pena é o número mínimo de agentes, né? Então, ou seja, quanto mais agentes, maior será o nível, o grau aí de elevação da pena, ou a própria finalidade específica, né? No caso em que todo grupo de extermínio, logicamente, ele é constituído para a prática de crimes. E as milícias privadas, em alguns casos, elas atuam apenas contra a autorização legal. Então a gente tem que pontuar muito bem isso para que lá ao final a gente possa compreender o que de fato é e como é aplicado essas causas de elevação de pena, de aumento de pena, para alguns critérios próprios, para algumas circunstâncias particulares no crime de homicídio. E aí nós temos também um fato interessante, que é a presença de descendentes ou ascendentes da vítima, conforme nós vimos agora há pouco, né? É muito comum, a gente ouve muito aí notícias de que ex-maridos, padrastos e vice-versa, né? Independentemente de quem seja o autor do crime,
praticam crimes contra, normalmente, mulheres na presença de seus descendentes. Então, é muito comum aí que isso possa acontecer, motivo pelo qual existe essa forma mais intensa, essa forma mais veemente da aplicação da pena, com esse aumento aí de 1/3 até a metade, quando se observar essas condições. E aí, pessoal, essa foi a nossa análise, esse foi o nosso estudo sobre o crime de homicídio. Espero aí que tenha ajudado vocês, e aí nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos e bons estudos.